Olá, turma. Então, voltando aí ao assunto, a gente vai falar agora sobre os Estados Unidos, o Canadá e também o Japão. Os Estados Unidos ele tem um dos campos, vamos dizer assim, né, é, é, na agricultura, mais desenvolvidos. Né? São denominados belts, que são, tradução em português, são cinturões. Cinturões de plantações. Né? São locais especializados em determinada produção. Por exemplo, no Nordeste dos Estados Unidos, aqui está um pouco escuro, mas o Nordeste dos Estados Unidos ocorre uma das maiores concentrações industriais do mundo em relação à produção. Né? São os Greenbelt, são cinturões verdes, são os hortifrutis que ocorrem, né? Hortifruti granjeiros, da onde tem pequenas propriedades desenvolvendo esse tipo de produção, né? No caso de hortifruti granjeiros. Tá, okay? São pequenas propriedades, porque existe, no caso, vamos dizer, existe um toque mais leve para a plantação desse tipo de produção. Não é, por exemplo, soja, que você consegue passar um trator ali no local e recolher toda a produção. Né? Então existe um toque mais suave, vamos dizer assim, para a produção desse tipo de produto. Ok? São basicamente essa área aqui, o Nordeste dos Estados Unidos. E depois eu vou voltar a explicar um pouco essa figura que tem no livro de vocês. É, e tem a área central, que também existe os belts, né, no caso, o end belt, no caso, né, trigos, o corn belt, que é no caso milho, e o cotton belt, que é o algodão, tá ok? Então, a área central dos Estados Unidos basicamente, né, desenvolve esse tipo de agricultura, né, considerada a agroindústria que eu já falei é, no vídeo passado aí. Que, então, é uma larga escala e, basicamente, eles utilizam sementes transgênicas. Né? O que são sementes transgênicas? São plantas não, né, no caso, grãos, né, no caso, modificados geneticamente, da qual eles têm uma alta produtividade. Que aí depois a gente vai falar um pouco também só sobre esse tipo, uma aula também falando sobre transgênicos, né, que é um assunto, né, que é muito debatido pela ciência, né, porque até hoje em dia a gente ainda não tem um estudo sobre o impacto sobre os transgênicos no organismo das pessoas, porque é um produto bem recente, né, não tem estudos falando sobre esse tipo de semente no organismo ainda das pessoas. Muitas acabam falando, né, que existe, que houve um aumento de câncer no organismo das pessoas, né, ainda não é nada comprovado cientificamente, né, mas ainda existe pessoas que preferem a agricultura tradicional, né, sem nenhum tipo de agrotóxico, uma plantação, né, mais saudável, de produções orgânicas, né, que acaba sendo bem mais caro do que uma feira, vamos dizer assim, normal. Okay? Mas aí são lojas especializadas que têm um certo tipo de, de estudo também, até para receber o selo V de determinados órgãos, justamente para provar que ali não teve nenhum tipo de adição de agrotóxico, que a plantação não tem nenhum resquício de, de produto, né, tóxico, tá ok? Então, é destinado justamente à indústria, né, de beneficiamento, né, o beneficiamento por quê? Porque o algodão ele vai ser transformado em alguma indústria e vai, no caso, vamos dizer, se tornar de repente uma roupa. O milho é a mesma coisa, né? Ele pode ser utilizado, né, na mistura de algum outro produto, tá ok? Então destina-se à indústria basicamente de beneficiamento, tá ok? Já no lado oeste dos Estados Unidos tem no caso, né, as fazendas, grandes fazendas, né, cinturões de fazendas, é o REIT, né, onde tem maiores propriedades rurais,
a produção extensiva de pecuária, né, bovina, e também os dry farms, né, no caso, que é seca, né, fazendas secas, vamos dizer, onde no caso existe áreas áridas, né, como no caso o nome diz, áreas secas, onde eles utilizam, né, no caso a irrigação para produzir. O tipo de plantação são fruticulturas e aonde eles utilizam tecnologia avançada, né, com tratores gigantescos, justamente, né, por a terra ser seca, eles precisam trabalhar muito na terra para que elas consigam, vamos dizer, absorver a água e isso ter os nutrientes necessários para que tenha a plantação, né, de fruticulturas, que é muito comum no local. Já no Canadá e no Japão, existe, no caso, alguns tipos de barreiras naturais que impeçam, no caso, a agricultura nesse país, né? Começando pelo Canadá, o Canadá tem um clima, né, extremamente frio, ainda mais porque ele se aproxima mais do hemisfério norte, vamos dizer, no Polo Norte, onde é um clima extremamente frio, grande parte do ano é gelado, o solo, né, fica congelado também, e isso faz com que tenha algum tipo de pouco tempo para plantar e poucas áreas também para plantar. Então, aonde ocorre mais plantações na área mais ao sul, próximo aos Estados Unidos, eles acabam criando, né, algumas técnicas de estocar alimentos para o restante do ano, né? São silos, são é, grandes reservatórios, né, para estocar basicamente o trigo, que é a plantação deles. E grande parte dos alimentos eles acabam importando de alguns outros países, parceiros comerciais. É o caso dos Estados Unidos, que ali, né, faz fronteira ali. Já o Japão existe também, né, algumas áreas geladas, vamos dizer assim, mas não é por causa muito disso, né, porque o relevo lá é muito montanhoso, né, são várias ilhas, e as ilhas acabam tendo, no caso, um relevo meio que ondulado, né, montanhoso. Então eles acabam tendo esse tipo de problema. Então o que eles utilizam muito produtos, né, é, da agricultura, mas vocês podem ver pela alimentação deles, eles acabam comendo, né, no caso, não tem, no caso, muito, eles não consomem muita carne, eles acabam comendo bastante, né, no caso, peixe, justamente porque é um país circulado, né, por um oceano, onde tem, no caso, uma produção muito grande de peixes durante o ano, então eles acabam tendo esse tipo de alimentação. E também a agricultura meio que, vamos dizer, alface, cenoura, algas, né, que eles acabam consumindo. Então eles utilizam algumas técnicas, até que eu falei para vocês, de terraceamento. Deixa eu ver aqui, ó. Esse tipo de técnica de terraceamento é de terrenos ondulados, né, justamente para plantar alguns alimentos que eles precisam da agricultura. Okay? Mas é um país que não tem um terreno também muito grande. Então isso interfere muito, né, na alimentação deles. Então até mesmo vocês podem ver que a maioria dos japoneses eles comem muito pouco, né? Eles levam muito essa consideração da alimentação, da questão do desperdício, bem a sério. Um país bem desenvolvido nessa questão, justamente porque eles já aprendem desde cedo que eles não têm uma produção tão alta e isso vai interferir. Se pessoas se alimentarem além da conta, vamos dizer assim, né, o famoso olho grande, eles vão saber que isso vai interferir diretamente na alimentação, às vezes, de outra pessoa, tá ok? Mas o Japão também, ele compra, né, muito alimento de fora. Okay? Então aqui é o mapa que tem também no livro de vocês, falando sobre os belts, né, da qual são cinturões, então vocês podem ver aí cada tipo de área, né, dos cinturões.
tem a pecuária extensiva, tem pecuária leiteira, policultura, lavoura de arroz, né? E cada tipo de plantação. Então, ok? Os principais produtos. Aqui tem as figurinhas, vocês podem estudar essas áreas. Então, ok? A área que é mais comum ter, por exemplo, aqui, ó, algodão, criação de animais, e tipo, bem detalhado esse livro. Já a agricultura no ambiente soviético e também em Israel, ele é um pouco diferenciado, tá ok? Por exemplo, desculpa, eu não vou saber falar direito o nome, né? Russo é uma língua bem complicada, mas os Sovikovs, que são, no caso, empresas estatais, elas basicamente é uma mecanização, né, no caso do Estado. Então, o Estado ele não tem uma, uma rigidez, né, no caso, eles não têm avanços tecnológicos, né, para determinadas áreas no período, né, da agricultura na União Soviética. Então, eles mecanizavam, no caso, né, mas os equipamentos não eram tão modernos assim, tá ok? Então, basicamente, a mecanização era obsoleta, né, o caso ultrapassada, e o trabalho, né, era desestimulado. Né, eles não tinham estímulos para trabalhar justamente por essa mecanização, né, atrasadas. Já os kolkovs, desculpa se é essa palavra, no caso eram cooperativas, né? A produção era dividida entre os trabalhadores, então cada um ficava com uma parte, não tinha a participação total do Estado, tinha uma produtividade alta, né, revestido justamente aos cooperados, mas basicamente houve um colapso do socialismo, da qual esse sistema ele faliu, né, mas só que a posse da terra manteve-se definitivo a pessoas que trabalhavam naquele local. Então, basicamente, foi um sistema que existiu na época, né, e foi ruindo, né, porque esse sistema, né, acabou e acabou, assim, vamos dizer, né, esse tipo de agricultura tendo, no caso, sobressaindo em relação ao outro, na verdade. Tá ok? Já o modelo israelense, em 1948, houve uma formação do Estado, tá ok? Onde teve, no caso, o modelo kibbutz, né, que eram dos judeus, que eram fazendas também coletivas, ou seja, era uma cooperativa que existia no local também, onde existia uma repartição, né, da produção, e tinha os kibbutzim, né, que servia, né, a agricultura e a defesa. Eles começaram a dividir justamente como uma forma de defesa das fronteiras, né, contra a invasão que existia um perigo eminente no período. Tá, ok? Mas só que no caso houve um declínio, né, no caso também não deu tão certo. Houve, no caso, uma adoção como áreas turísticas atualmente, né? A mecanização também. As pessoas acabaram saindo, né? Indo, né? No caso, o êxodo da população para áreas urbanas e tensões também com países vizinhos, ok? No caso, os cochaves, no caso, né? Eles tinham fazendas que eram do governo e o modelo já era comercial, né? Com tecnologia, basicamente com ganhos expressivos e também porque nessa área, por ser uma área muito árida ali no Oriente, eles tinham que ter um sistema também, né, para irrigação. Só que as águas que existiam no lugar eram muito, no caso, salinizadas, com sal. Né? Então eles acabaram criando alguns mecanismos como forma de dessalinizar a água. Tá ok? Então a tecnologia foi necessária nesse local justamente para tirar o sal da água e eles conseguirem ter um modelo comercial que atendesse, né, no caso, as expectativas, tanto no caso do país, né, no caso para a plantação,
como também, né, do governo, que teve que fazer alguns tipos de tecnologias, né, para atender a população, tá ok? E automaticamente teve alguns ganhos expressivos, justamente pela tecnologia que foi desenvolvida na época, né, para a plantação. Aí também, no caso, temos a Comunidade dos Estados Independentes, é um modelo, né, no caso aí, de plantação que existia tanto na Rússia, aqui falando dessa área meio marrom, da pecuária extensiva, essa área mais laranja, a policultura, essa área amarela aqui é a cultura irrigada, toda essa parte verde são as florestas, e essa área aqui, né, meio rosada, são áreas de difícil ocupação, justamente porque próximo ao, no caso, o Oceano Glacial Ártico, uma área muito gelada, né, que não tem como ter plantações, justamente por ser próximo, né, ao Polo Norte. Tá ok? Então aqui tem algumas siglas, né, algumas letras, A de algodão, essa área aqui, a B de beterraba, né, essa área de girassóis, MA aqui, essa área toda verde, basicamente de madeira, e essa área aqui em T de verde também é de trigo. Então foi uma área também muito explorada, né, no período da União Soviética, né, a comunidade dos Estados Independentes. Toda essa área aí também foi muito desenvolvida para a plantação daquele período. Era necessário ter, no caso, alimento para esse bloco, né, para esse importante é, bloco econômico, né, que existia na época. Aí a gente vem falando agora sobre o bloco, o modelo chinês de plantação. Então, o modelo chinês teve um período do Mao Tse-tung, no caso, da qual ele implementou a terra coletiva, tinha um abastecimento ao país, né, no caso de produzir ferramentas justamente para esse tipo de plantação. Era pouco mecanizada, quase não tinha, né, mecanismo, então era meio arcaica ainda, e uma baixa produção. E justamente no período que é onde ele pregava, né, no caso, cada vez mais tivesse uma população maior para trabalhar na agricultura, mas eles não contavam também que quanto mais pessoas tivesse na população chinesa, mais teria problema para a alimentação. Então isso ia interferir também na agricultura, para uma produção maior. Posteriormente ao falecimento dele, teve, no caso, foi privatizado, né, pelo Qing Xiaoping, né, que já criou, no caso, uma responsabilidade familiar pela terra. Ele repartiu a terra e falou que teria, no caso, cada terra seria de responsabilidade da família, mas onde essas responsabilidades eles, no caso, passariam, no caso também, né, ao governo e aos agricultores, onde, no caso, o governo teria uma parceria, basicamente, né, eles doariam uma parte da produção e também eles poderiam ter seus próprios vendedores, no caso, seus próprios compradores, fornecedores e também venda da produção. Que os principais produtos que eram, né, da agricultura eram o trigo, o arroz e as frutas. Né, arroz é muito consumido até hoje atualmente. É um produto muito importante ao produto chinês. Aí vocês perguntam, porque hoje em dia o chinês ele tem um gosto peculiar na alimentação deles. Justamente porque no período, né, no caso, né, passou já há bastante tempo, teve uma crise muito grande na agricultura, onde teve pragas que atacaram a agricultura e não tinham alimento para toda a população. Então, grande parte da população chinesa começou a morrer de fome. E a única forma de eles tentarem se alimentar era qualquer tipo de animal que eles viam que tinha algum tipo de carne, algum tipo vamos dizer, né, de nutriente que ele pudesse se alimentar, ele automaticamente, para não morrer de fome, ele se alimentava. Então eles começaram a comer rato, né, escorpião, barata, carne de cachorro. Então todo esse tipo de alimentação começou nesse período
dessa grande crise da agricultura que existiu, né, de grandes pragas que acabaram atacando também, né, a lavoura chinesa. Então, esse tipo de alimentação veio desse tempo, uma grande crise da agricultura que eles não tinham alimento para a população. Então, grande parte da população acabou morrendo de fome, né, crianças ficaram desnutridas, famílias, né, que não tinham alimento. Então, eles viram que a única forma de eles se alimentarem era a partir desses animais. Então isso começou a se popularizar, e eles continuaram com esse tipo de alimentação e até hoje, atualmente, para a gente é anormal, né? No caso, você vê uma pessoa se alimentando de carne de morcego, rato, mas não é aquele rato que você vê criado em esgoto, né? Às vezes existe criadouros, né, desse tipo de animal. Mas ainda para a gente não entra na nossa cabeça esse tipo de, de comida, né? Mas até mesmo a gente não, o que a gente não vê, a gente acaba, né, por exemplo, churrasquinho na rua. Existe muito esse mito, né? No caso, não sei se é verdade, mas muitas vezes falam que você acaba comendo aquela carne que tem no churrasquinho na esquina, que é de gato, né? Se é verdade ou não, não sei. Mas existe, no caso, essa lenda, né? E eu acho que toda lenda tem um certo tipo de fundamento, que você acaba comendo, às vezes, uma carne de gato e você nem sabe, né? Então, se eu comi, se eu não comi, apesar que eu não gosto de comer muito na rua, mas você que come aquela carne, às vezes, ali, ó, churrasquinho, né? E, tipo, pode ser que você já tenha comido gato e nem saiba, né? A gente não vê ali o produto já acabado, não tem essa noção. Tá ok? Mas então isso daí é uma coisa a se pensar. Tá ok? Então cada povo, né, tem seus costumes. Entendeu? Então vai entender. Mas, né, fora esse assunto, a gente vai falar sobre a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Foi na década de 60, 70, basicamente. Houve um tipo de países, no caso, que começaram a rever a agricultura. No caso, o México, a Índia, o Paquistão, a Quênia, começaram a fazer alguns tipos de experimentos em larga escala de sementes melhoradas, que são os transgênicos. Tá ok? Começou a criar também algumas rações balanceadas, justamente, né, com o modo de tentar ter uma produtividade mais alta, e foram empresas transnacionais que começaram a fornecer também alguns tipos de cursos e insumos a, a países e empresas também, para eles começarem a ver que poderia ter uma produtividade mais alta, justamente, né, por esse tipo de modernização que estava existindo na época. Então foi um grande capital investido, né, e os agricultores acabaram pegando essas sementes, começaram a ter uma melhor fartura em relação à agricultura, mas eles começaram a ficar endividados, porque era uma semente que realmente era quase certo, né, vamos dizer, de ela florescer e automaticamente ter uma agricultura farta, né, mas eles só poderia, por exemplo, usar equipamentos que fossem de uso exclusivo, no caso. Por exemplo, se você comprasse uma semente transgênica deles, você teria que comprar, no caso, agrotóxicos também fornecido por eles. Né? Os nutrientes, os nutrientes necessários que eles vendiam, porque a semente só ia conseguir ter vamos dizer, uma produtividade alta com os produtos selecionados por eles. Só funcionava com aquele tipo de produto. Se você comprasse um outro tipo de insumo com uma outra empresa, não daria certo. Né? No caso, essas sementes geneticamente modificadas, elas são, existe um genes que ela somente pode florescer uma única vez. Ela não vai dar semente para que você pegue, no caso, uma semente, no caso que foi
já geneticamente modificada que ela dê frutos posteriormente. Não, isso não é possível, justamente porque eles querem que toda lavoura você consiga comprar com eles a semente para sua plantação. Não é uma semente tipo, comum que você coloque lá e ela vai dar frutos posteriormente. Isso não é possível nessas sementes transgênicas, que ela somente é produzida uma única vez. Então, os agricultores eles acabam endividados, não tem como pagar os investimentos que foram, né, feitos, eles acabam vendendo suas terras às empresas, né, grandes empresas que vendem esse mesmo produto. Então, elas acabam, né, pegando a terra, vamos dizer, né, porque eles têm que vender, porque eles não têm como pagar, acabam contraindo dívidas e acabam vendendo suas terras. Né? Então, isso ocorre uma concentração fundiária e automaticamente um lucro muito grande, justamente porque os agricultores eles não têm mais sua terra, acaba tendo o êxodo rural, e isso faz com que ocorra, né, uma concentração fundiária muito grande dessas empresas, que acabam posteriormente, né, fazendo, né, no caso, outras lavouras e acabam enriquecendo cada vez mais. Então isso é um assunto, né, muito extenso, né, que vocês podem fazer outras pesquisas falando sobre agricultura, que é um modelo atualmente que ainda tem um commodity, né, commodities são, no caso, produtos, né, que os países fazem como troca, basicamente, para gerar uma receita muito grande e vender os produtos, entendeu? Então, basicamente, a agricultura mundial surgiu dessa forma. Alguns países, né, blocos também, que adotaram esse tipo de agricultura, então cada vez mais está se modernizando. E cada vez mais as empresas, os grandes latifúndios, vamos dizer, cada vez mais estão atacando essas pequenas propriedades rurais, assumindo a agricultura mundial, né? E você vê hoje em dia feiras, cada vez mais estão utilizando a tecnologia cada vez mais pesada. Então, antigamente você tinha quase todos os países eram rurais e acaba que está se invertendo. Cada vez mais a população está virando urbana, procurando trabalho na cidade e não mais no campo. Até porque daqui a pouco você não vai ver um grande número de pessoas trabalhando no campo, né? Porque a máquina ela está entrando no trabalho que era um trabalho manual. E as pessoas estão ficando sem trabalho, acaba, né, tendo um problema muito grande para o país, porque ele não tem como absorver essa grande massa de agricultores que acabam perdendo sua terra. Então, se não tiver um investimento do governo para que eles se mantenham nesse local, acaba que, né, o agricultor não tem outro meio de viver a não ser indo para o meio rural. Okay? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato aí para tirar dúvida. Fico à disposição de vocês.